era um dos assuntos, inclusive, que eu coloquei aqui, sobre o Josh, né? Que ele veio para o Brasil e ele falou do interesse no Maracanã, né? Sinalizou pelo plano do gramado do estádio. E mesmo assim, Edmundo, Fluminense, eu vi até alguns portais do Fluminense estão falando que eles estão fazendo de tudo para fechar só Flamengo e Fluminense, né? Esse negócio do Maracanã aí. E a gente percebe que o Josh, né? Que agora oficialmente também falou que não vai desistir dessa briga pelo Maracanã. Eu sei que é chato, já que a gente fala desse assunto direto e o que a gente quer é uma resolução, porque amanhã acabaria o prazo, né, da renovação. Amanhã acaba o contrato. O que você acha que o Vasco tem que fazer? Esperar ou entrar mais uma vez na justiça? Porque tá ficando cada vez mais complicada essa história, né, Edmundo? O Vasco tem que lutar até o final, Gui. O Maracanã não é do Fluminense, não é do Flamengo. Eles jogam lá porque eles não têm os seus estádios próprios. Né? O Botafogo tem um Engenhão, e por uma concessão da Prefeitura do Rio de Janeiro, e o Vasco tem São Januário. Eu acho que é um direito de todos os clubes do Rio de Janeiro de jogarem no Maracanã, independente se administram ou não o estádio. Agora, eu fiquei lendo algumas coisas, algumas manchetes aqui nos jornais do Rio de Janeiro que me deixaram bem chateado, tipo, o Flamengo e o Fluminense são os dois maiores do Rio. Quer dizer, isso não justifica nada. Primeiro que não são, né? E quando você não respeita a história, você não respeita a si próprio, porque você precisa fazer parte dessa história. Então, eu acho um absurdo, eu acho que o Vasco, e aí não sei se é o Josh, se o corpo jurídico, quem quer que seja, tem que ir até o final para ter o direito de jogar e fazer uma festa lindíssima, como foi ontem no Maracanã, sempre que quiser, e que o Maracanã não estiver ocupado. O Fluminense jogou no sábado, o Flamengo jogou em Porto Alegre. Era melhor ter levado 60 mil pessoas ontem ao Maracanã ou deixar ele vazio? Só idiota não consegue perceber isso. Se há preocupação, que eu acho que não há, joguei no Maracanã dezenas de vezes com um gramado péssimo. Por que agora, na época do Zico, o gramado era ruim, na época do Roberto, o gramado era ruim em função disso, porque tinha muitos jogos. Por que agora não pode ser ruim? Eu não entendo, Ou então, solução prática, que Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo fizeram. Faz grama sintética no Maracanã também. Qual o problema? Hoje tem gramado híbrido, metade grama sintética, metade grama natural. Enfim, na verdade, cara, é uma falta de respeito que estão tendo com o Vasco da Gama, a dupla Fla-Flu, e o Vasco tem que ir até as últimas consequências para exercer o seu direito de jogar no Maracanã. Porque essa história tá dando pano para manga. Aliás, deixa eu colocar aqui de novo, porque o William mandou até um outro. O William Campos mandando. Gui, sou muito fã de vocês. Jamais vou chamar de medíocre. Desculpa eu, William. É que eu li, eu falei, pô, dupla de medíocre. Eu falei, pô, que isso? O cara tá me chamando de medíocre. Que isso? O cara tá chamando eu de mundo. William, desculpa eu que entendi errado. Tamo junto, viu? Eu sei que você tá sempre aqui. Já mandou superchat outras vezes, tá bom? Tamo junto. Aí, ó, mais um superchat aqui do Liane, mandando sonho do Fluminense a ser Vasco, a torcida bem revoltada. Teve até um manifesto da torcida do Vasco, muito bacana, falando sobre isso. É um absurdo o que está acontecendo. E é claramente um absurdo o que está acontecendo. Tanto é que, se não fosse tão absurdo, eles não estariam tão desesperados para ficar soltando nota, para tentar fechar o mais rápido possível, para entrar com comunicados ridículos, falando de gramado, falando de shows, que o Vasco quer colocar show, sabe? Mostra um desespero e um despreparo também das equipes, pelo menos nesse assunto, tá, gente? Rafael Rodrigues da Silva. As prioridades do Vasco para julho será meia, substituto para Andrei, meia e atacante. Quais seriam os seus preferidos? Abraço de Itabaiana. Paraíba.
Rafael, obrigado pelo superchat, obrigado por estar aqui com a gente. Um grande abraço para todo mundo aí da Itabaiana, pessoal da Paraíba aí, um grande beijo no coração de vocês. Cara, eu acho assim, o Marlon Gomes está lá ainda, ele está sendo pouco aproveitado. Eu acho que ele vai ser o substituto natural. Então, eu insisto que o Vasco deveria trazer um craque, um camisa 10, um jogador diferente. E aí eu aproveitaria um pouco mais o Eric Marcos, aproveitaria um pouco mais o Figueiredo, sabe? Eu daqui a. O Vasco está jogando só de final de semana, tá? Mas daqui a pouco eu vou cobrar aí algumas contratações. Porque vieram jogadores como o Juan, como é que é o nome do volante lá? Cocão? Cocão. Cocão, Carvajal, enfim, esses atletas tomaram que eles me desmintam, mas eles não são melhores do que os meninos da base que nós temos. Então, na minha opinião, eles não vão jogar. E aí, se você junta só o salário pequenininho que cada um desses ganha, que não são pequenos, mas junta só desses três, mais o volante que machucou lá. Patrick De Luca. Patrick De Luca, mais o lateral direito, João Pedro. Pedro, né? Que também não joga. Enfim, quando você vê, pouquinho, é igual conta de cartão de crédito. Ninguém faz uma compra de cartão de crédito de 10 mil. Você faz uma conta de 100 reais, outra de 20 reais, outra de. Quando chega no fim, né? Quando chega lá no dia de pagar a fatura, 10 mil reais. É mais ou menos isso. Se juntar tudo, dá o salário do Felipe Coutinho, dá o salário de um craque. É difícil a gente falar, porque o Felipe Coutinho já disse que vai esperar terminar o contrato dele com o West Ham. Aston Villa, né? Com o Aston Villa.